E aí? Tamo aí. De novo na telinha. De novo na telinha. Tudo bem? Como é que tá o final de semana? Início. O futebol alemão voltou hoje, né? Graças ao bom Deus. Fiz uma postagem ontem, as pessoas não entenderam muito. Fala Arthur, fala Wesley. E repito, sim, tem gente que torce a favor do vírus, do caos, do problema. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fala Matheus, fala Ferrari, fala Original, fala Rosinho, fala Rafael. Bebendo muito, Arthur? Eu não bebo não, bebo raramente. Galera, hoje é o Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de Futsal. E foi técnico Carlos Barbosa. Fala, Luan. Craque. Seu nome é Fui Clear porque você é só... Não, não tem nada a ver com isso não. Fala, Rafa. Fala, Wesley. Hoje é o Marquinhos Xavier. Se eu me chamo Diego Fui Clear, não, meu nome é Eduardo. Obrigado, Wesley. Valeu pela moral aí. Valeu, Rafa. Valeu, Xará. Me chamo Eduardo. Dani, esqueci de você não, tá? Acho que semana que vem a gente consegue agitar aquela parada aí. Beleza? Fala, Jota. Tranquilinho. Fala, Vim. Eu vou soltar a agenda essa semana. Fechei 2 nomes bacanas essa semana agora. Fechei hoje, na verdade. 2 bons nomes, 2 grandes nomes que tem muito a acrescentar. Mais do que já tinha fechado. Tô fazendo uma por dia, tá? Com exceção de terça-feira que vem. Marcelo, que eu vou fazer 2. Cara, vi muito pouco dos jogos. Eu fui dormir muito tarde. Fui dormir, já era dia, sacou? Nem vi direito os jogos, não. Mas feliz que voltaram, feliz com esse movimento aí. Espero que dê tudo certo. Arthur, só a título de curiosidade, por que você bota esses nomes aí, vira e mexe? No outro dia você ficou botando várias vezes, só para entender o que é isso. Você bota um monte de nomes aí, tá para te perguntar isso. O Haaland faz muito gol, né? Muito gol, muito goleador, muito mesmo, muito. Não acho um jogador completo não, mas faz muito gol. Ah, cara, não sei se vai voltar rápido ou não sei. Esse país é muito merda. Nosso povo é muito merda, muito merda. Eu gosto do Fernando Miguel, eu gosto. Acho ele calmo, seguro, pega as defensáveis e as impossíveis uma vez ou outra, que é o que todo goleiro tem que fazer. Eu postei o vídeo do Matheus Cunha aí, eu gosto muito desse garoto, muito. Pedrinho... E acho que em breve vai lutar para estar na seleção principal. Faz muito gol, Rodrigo, faz muito gol, muito goleador. Mas não acho ele um jogador completo não. Mas nada impede de ser um baita goleador. Arthur, você segue botando um monte de nome aí. O que é isso, cara? Você pode me dizer? Só para eu entender o que você está botando aí, eu não consigo entender. Você bota um monte de nome disparado assim. Na live, não sei de quem, você ficou botando isso sem parar. Qual é a parada? Só pra eu entender, sério. Fala, Renault Dia. Vou mandar ele ver teus vídeos, tá? Meu Deus, o rapaz continua botando os nomes aí. Que loucura é essa? Que loucura. Elizabeth, Carlos, Noêmia, não sei o que. Ah, cara, pô, essas enquetes é uma falta de respeito, cara. Inacreditável. Pra troco de que isso, cara? Pra troco de que, cara? Querem derrubar o cara de qualquer maneira. Que coisa insuportável, mané. Insuportável, cara. Arthur, pode ser uma linha. Pode ser sim. Pô, Marcelo, inacreditável. Ah, não, você gostaria de ter o que em casa?
Não, a TV de 100 polegadas, não sei o quê. É viável ter uma TV de 100 polegadas em casa? Cara, especulando quem seria melhor para a seleção brasileira, sendo que a seleção brasileira tem técnico. Este técnico jogou 3 competições, ganhou 2, e a que saiu, no jogo que saiu, jogou melhor. Até a Copa América, eu não sei depois dos 2 amistosos, o Brasil era o maior percentual, o Brasil tinha 80 e poucos % de aproveitamento em cima das 20 seleções principais no ranking da FIFA. Inclusive foi a minha pergunta para o Tite na final da Copa América. Primeiro lugar, segundo era a França. Se perdeu a posição, perdeu para a França. Então está em segundo. Que, diz passagem, para mim, são as 2 seleções mais fortes do mundo hoje em dia. Aí, os caras querem derrubar o cara, sem parar, sem parar. Arthur, eu vou bloquear você se você não me explicar por que você fica botando esses nomes todos aí. Quebra essa pro teu amigão, porque é robô? Você roubou, é isso? Qual a parada? Se você não me responder... Pô, Marcelo, é claro que é o Tite, cara. Ah, vamos pensar num projeto depois da Copa do Mundo pro Guardiola, que nunca... Nossa, passou um maestro aqui agora, hein? Passou um gênio aqui, Alex. Reverências. Pô, por que fazer isso com o Tite, cara? A troco de quê, cara? Qual o embasamento, cara? Que loucura isso, cara. Que loucura. Ah, talvez em 23 o Guardiola, a partir de 22, né, a partir da Copa, o Guardiola top, fazer uma... Agora, não é pela emissora ou programa de televisão que vai fazer isso, cara. Pra que isso, cara? Só atrapalha, cara. Seu Bola. Alex é muito fera, né, Marcelo? Muito. Pô, que loucura isso. Ah, mas eu não gosto que o Tite chama A, B, C. Tá bom, cara, mas, pô, não pode se cegar com a coisa, cara. Pô, isso é muita loucura, só atrapalha, cara. Só atrapalha. Só atrapalha. Pô, que isso, cara? Que loucura isso, cara. Que loucura. Que loucura, cara. Desgastado. Desgastado com o quê? Qual é o desgaste desse senhor? Desgastado tô eu de ouvir um monte de baboseira na televisão, cara. Caraca, que coisa incrível, cara. Porra. Tá bom, você treina ali, tem que esperar terminar o contrato dele. Depois da Copa a gente vê o Guardiola, seria ótimo. Pra mim o Guardiola é o maior do mundo. Mas o que faz com o Tite, cara, porra, falta de respeito, cara. Porque é absurdo isso, cara, absurdo. Absurdo, absurdo. Absurdo. Lembrando que hoje é o Marquinhos Xavier, tá? Técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Prazer enorme falar com o professor. Marquinhos, vi que você passou aí. Quiser dar um alô aí, eu te chamo agora. Pô, Rafa, todo mundo tem suas predileções, cara. O Brasil não tem mais 4 seleções como tinha, não, cara. Nós vamos falar de 30 jogadores. 30. Para selecionar 23. Sacou? Ah, eu prefiro A, eu prefiro B. Eu também, toda seleção que ele convoca, eu prefiro 3, 4 diferentes. Senhores, de seleção para seleção, professor Marquinhos Xavier, que orgulho, prazer. Professor, como vai? Salve, salve. Tudo bem, meu amigo? Muito bem, e você? Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. Você resistindo a essa pandemia aí. Quando é que acaba isso, meu Deus do céu? Me dá uma notícia boa. O senhor que é professor deve ter ensinado, aprendido isso em algum lugar. Me dá uma boa notícia, pelo amor de Deus. Me devolve a vida, né? Como diz o ditado, né? Porque tá difícil, né, cara? Caramba, que loucura. A gente tá bem apreensivo porque, em especial, o esporte está sofrendo um impacto bastante grande. Não que outras áreas não estejam, mas eu acho Sim, que claro. cada um de nós escolhe uma profissão, uma área, Claro. né? E a gente vê com preocupação não só o que está acontecendo agora, mas o que vai vir pela frente, né? Porque eu acho que o nosso maior desafio no esporte vai ser 2021 ainda, não é nem 2020. Acho que 2020 a gente vai levando, vai ajustando, daqui a pouco a gente resolve algum problema de curto prazo, mas quem é que nós vamos atrair, né? Quem é que nós vamos trazer para 2021 para apoiar o esporte, investir
uma vez que economicamente o país vai estar ainda mais Destroçado. debilitado, destroçado, é isso aí. Mas vamos lá, faz parte da vida da gente, temos que seguir a luta. Olha, primeiro de tudo, obrigado pelo carinho, pelo respeito, por participar, topar. Pô, técnico da seleção brasileira de futsal, técnico da maior seleção de futsal do mundo. Pô, prazer para mim, uma honra, muito bacana poder falar com você. Pô, da mesma forma, tenho te acompanhado aí, vi que a tua lista é uma lista pesada aí, uma lista muito bacana, muito legal. Tem sido uma oportunidade poder falar com as pessoas, né? Com a audiência de outras pessoas. Muitas pessoas talvez estejam mais ligadas a você através do futebol, né? Que é muito natural. Então a gente também tem o espaço para falar um pouquinho de futsal, Claro. desse esporte é muito, muito bacana sempre. Claro, óbvio. Com certeza absoluta. Professor, como é que tá o futsal no Brasil? Uma pergunta muito ampla, mas eu vou destrinchar ela. Eu tenho muitas opiniões sobre esporte amador, eu sou militante do esporte amador, eu vim do futebol 7, durante um ano eu fui gestor do Fluminense, do futsal, 2011. E a gente vê que o futsal, principalmente, né, o esporte amador em geral, ele está muito ligado ao interior do Brasil, né? As cidades um pouco menores, as capitais um pouco menores, talvez por facilidade de investimento e tal. Mas vamos destrinchar esse processo futsal ao longo da entrevista, mas a priori, como é que tá a Liga Nacional? Como é que você ficou anos de Carlos Barbosa, né? Que para mim é a maior camisa de futsal do mundo e do Brasil, sem sombra de dúvidas. E hoje está na seleção brasileira, muito bacana. Vamos por parte? Como é que está a Liga Futsal? Então, a Liga ela tem uma previsão de retorno no mês de julho, né? Algumas equipes já estão buscando, dentro de um protocolo de saúde, retornar às atividades, muitas delas treinando como todo mundo, né? Via conferência, via aplicativos de monitoramento. E claro que isso está totalmente distante da nossa realidade, mas estão tentando manter principalmente os atletas focados, atentos, né? Até eu acho que esse momento ele exige também a questão do trabalho emocional, né? O atleta tem aquele compromisso às vezes para estar ali numa conferência com os outros atletas, a comissão técnica faz com que o atleta se mantenha também focado com a cabeça, porque é difícil você ficar o dia inteiro dentro de casa, né? Muitas vezes o atleta ele não tem, né, a possibilidade de ter uma segunda alternativa, ou uma segunda vida, vamos dizer assim, né? Estudar, trabalhar e fazer outras coisas. A realidade dele é aquele foco, então ele fica praticamente o dia todo. Então a perspectiva de retorno em julho é boa, ela é otimista, não sei se vai ser a realidade, né? Se isso vai acontecer, porque a gente está vendo as coisas avançarem por um lado muito complicado, mas o início da Liga Nacional deve acontecer, na minha opinião, né, pelo que a gente tem visto, final de julho e início de agosto. É bom porque salvaria uma boa parte do ano ainda, né? Muitas equipes já passam por problemas econômicos, perda de patrocínio, a não realização ou a realização mais tardia iria impactar ainda mais, porque muitas equipes abririam mão da disputa, né, dessa 25ª Liga, que é a 25ª edição esse ano. Alguém já abriu mão, Marquinhos? Não, oficialmente ninguém ainda, né? A diretoria da Liga ela tem se reunido com frequência, tem tentado achar uma solução, mas é igual ao futebol, né? Se existir um estado que tem um problema maior, que esteja impedido de ter acesso e de trânsito de pessoas, a competição não vai acontecer. Então é importante que todos os estados eles estejam regularizados. E essa é a missão difícil, né? Você conseguir, num país que nem o nosso, equacionar as diferenças regionais é muito complicado. Né? Sim. A gente tem falado, Marquinhos, salvo engano, de todos os problemas fatais que tivemos no Brasil, somado São Paulo tem mais de 30%. Se somar São Paulo e Rio, salvo engano, é mais da metade do país. Certo. O problema. E a gente está falando do futsal é todo mais para o sul do país, né? São Paulo, não sei quantas equipes tem hoje, o Rio não tem nenhuma. São Paulo tem
Não sei se são duas. Quantos São Paulo? Não, tem mais. São Paulo tem o Sorocaba, tem o Corinthians? Corinthians, tem o São José, o Dracena Intelli, né? Ah, tá. E acho que é isso, 4 ou 5 equipes. Mas Não sei se tá capital, só o Corinthians, né? Só tá o Corinthians, na Então, capital só o Corinthians. isso pode ser um facilitador para o retorno, não pode, talvez? Pode, pode. As outras cidades, elas me parece estão sob controle, né? Pelo menos dentro da possibilidade, elas estão dentro do controle, né? O epicentro mesmo é a capital, né? A capital que tem problemas um pouco mais acentuados. Aqui no sul, a gente tem aí Paraná com o maior número de participantes. Paraná também é um estado que a epidemia ela está, eu não vou dizer sob controle, é muito difícil você falar sobre controle, né? Difícil, mas Claro. a gente vê poucos casos, a gente vê, pelo menos por parte da imprensa, pouca divulgação com relação à proliferação, né? Santa Catarina, a gente também tem um número expressivo de equipes, e Rio Grande do Sul, mais 3 equipes. Então, o Sul realmente concentra aí praticamente 50% das equipes da Liga Nacional estão aqui no sul do Brasil, e depois avançando o Sudeste, né? E Belo Horizonte, né, Minas Gerais, que tem o Minas, que é a equipe que está um pouco mais distante, e agora a presença do Praia Clube também, né? Sim. Marquinhos, alguém da Liga Futsal, alguém dos times do Brasil, né? Não só que jogam a Liga, mas já tem gente treinando, como o campo está treinando em alguns lugares? Ou está todo mundo home office ainda, trabalhando de casa? Não, tem, Dino, tem algumas equipes que já estão voltando ao trabalho de academia, estão conseguindo fazer, claro, né, mesclando aquelas orientações das secretarias de saúde, né, do estado e da próprio município. Então estão voltando. O problema é que a gente precisa da bola, a gente precisa do contato, né? Então, por mais que você vá fazer um trabalho de manutenção física numa academia, Sim. a gente sente falta e a gente precisa, obviamente, do trabalho técnico, né? Mas é um processo, não adianta a gente querer acelerar, não vai ter como, mas tem algumas equipes retornando, aos pouquinhos elas estão voltando, né? Falando de professor, quantos anos de liga direto, disputando? Eu fiz, ano passado, minha 11ª liga. Direto? Sim, direto. Foram 25, nós temos 25 edições, né? A minha primeira liga foi em 2008, 2008, 2009, 2008, isso. Minha primeira liga foi em 2008, então fiz até 2019 consecutivo aí. Agora eu dei uma parada, né? Eu me desvinculei do clube em dezembro, né? Para ter uma dedicação especial à seleção esse ano, porque era ano de Mundial, e agora o Mundial foi postergado para 2021, mas continua sendo bom, continua sendo uma boa decisão. Eu precisava também focar em algumas outras questões. É bom você dar uma parada, você olhar um pouquinho as coisas de fora, se reciclar. E então esse ano eu dei uma interrompida no processo aí. Salvo engano, Marquinhos, eu não me recordo de outro caso. Só o Vanderlei Luxemburgo fez 2 funções durante um período da seleção principal, a seleção de campo, né? E você fez esse trabalho durante algum tempo. Muda muita coisa? Você entende que soma, você entende que subtrai, ou você acha que é indiferente o processo? Muito, muito legal a tua pergunta. Tem os dois lados, por isso que é legal, porque realmente é um desgaste emocional muito grande. É difícil você estar num clube, né, como, por exemplo, a CBF de Carlos Barbosa, que é uma equipe muito tradicional, uma equipe que tem que estar sempre chegando, sempre vencendo, né? Nós poderíamos comparar as grandes equipes do futebol, onde a pressão A pelo pressão resultado deve ser igual, não é, Marquinhos? é igual, grande, né? é grande. Assim, a pressão pelo resultado, pelas conquistas. Na cidade, em si. Você sente um esvaziamento quando você chega a uma final e não ganha uma final, por exemplo. Daí você pode medir o nível de pressão que é ter que vencer, porque muitas competições, você fazer uma final já é algo extraordinário, porque é difícil você chegar às vezes numa competição de regularidade, você chegar numa final. Mas aqui você perdeu o título, você sente um esvaziamento, parece que nada valeu, então a pressão vem daí. A seleção brasileira é uma engrenagem extremamente pesada,
porque tem o mesmo perfil, você tem que ganhar de todo mundo. Você jogou, mas o tal país é muito forte no futsal. Não interessa, a seleção brasileira tem que ganhar. Igual o futebol, igual, não tem diferença, né? Você divide o protagonismo com outras seleções, mas na hora da disputa você tem que ganhar. Todo mundo esquece o bom Todo senso mundo esquece. e pau na madeira. Pau, não tem jeito. Então é muito complicado, foi muito difícil. Essa é a parte negativa, vamos dizer assim, porque o teu estresse emocional, você está resolvendo o problema da seleção, tem um problema no clube, você está no clube, tem coisa acontecendo lá, você está na seleção, tem coisa acontecendo no teu clube, você precisa ter uma comissão que te dê uma tranquilidade para você sair, para você trabalhar. Então é muito complicado. E o lado positivo, qual que é o lado positivo, né? O lado positivo é que o treinador de seleção, ele é muito solitário, porque ele não tem as convocações que ele gostaria de ter, ele não tem uma atividade, vamos dizer assim, prática constante. Então você não dá treino. Você às vezes se encontra para uma convocação, eu vi você comentando agora há pouco sobre o Tite, né? Você se apresenta para uma convocação, cara, tua cabeça tá cheia de coisa, você precisa fazer um monte de coisa e você tem 2, 3, 4 treinos para fazer, né? É muito difícil isso. Então você perde um pouco daquela sensibilidade do tato, sabe, do dia a dia. Tá. Eu acredito que se você fosse conversar com o Tite, ele talvez ia se referir a isso também. Porque no clube você está vendo as coisas andar, você vai refinando. Tudo diferente. Olha, deixa eu fazer uma vírgula, te interromper, para te acrescentar. Claro. Minimamente. Por exemplo, eu sou muito fã do Guardiola. Eu acho o Guardiola algo muito fora da curva. Por mais que o Klopp viva um momento bastante forte, eu falo uma frase que o Guardiola não vence, o Guardiola escreve livro. Eu uso essa frase sempre, quando me posiciono quanto a ele. Uhum. É claro que o Guardiola treinar na seleção brasileira ia ser um barato. Ia ser muito bacana. Eu até gostaria que isso acontecesse um dia. Mas as pessoas no Brasil, as pessoas são influenciadas por um nicho de pessoas menor. Vira um rolo compressor de criação de problema. Sugiro, não sei se você já viu a série do Michael Jordan, sugiro a quem esteja vendo aqui, que até com ele, as pessoas criaram problema ao ponto do cara parar de jogar, porque não aguentava a pressão de um processo de queima absurda. Então, como você está falando sobre a técnica da seleção e você perde o dia a dia, estando só ali, tem pouco tempo de trabalho, as pessoas precisam entender no Brasil que o futebol mudou. Tanto o futsal quanto o futebol de campo mudou. E tem gente de potencial enorme do lado de lá também. Certo. A gente não está batendo em cego, como batia antigamente, né? Então, eram os parênteses que eu queria fazer para você. Não, perfeito, tu está completamente correto na tua observação, porque entrou em algum momento da história do esporte, nós estamos falando mais de futebol e futsal, então são assuntos que estão praticamente juntos, né? Claro. Até porque o futsal contribui de forma inacreditável. Muito, sem dúvida nenhuma. A nossa contribuição é enorme. Então a gente vê que são dois esportes que têm essa importância, mas em algum momento entrou o safety car nessa corrida e colocou todo mundo na linha de chegada, cara. Aquela diferença que existia antigamente, né? Ela não tem mais, cara. Todo mundo linha de chegada. Você olha para o teu concorrente, não é mais lá para trás, é para o lado, ele está do teu lado. E aí o que você tem que fazer, né? Então, para uma seleção, ela sempre tem um desafio mais complicado. Então, um treinador chega a uma seleção pelo seu trabalho no clube. O seu trabalho no clube provavelmente vem norteado de resultado, de construção de um processo de treinamento, de trabalho que te levou a resultado, a tua relação pessoal com atletas, dirigente, imprensa, porque é um pré-requisito importante, então é a rede, né? Então o torcedor, né? Ele aclama e te joga dentro da seleção. Quando você chegar lá, Dino, você não tem mais nada disso, cara. Você perde tudo isso. É o contrário. Vira inimigo na hora, de imediato. Cara, é impressionante. Quando você está lá, a opinião pública ela começa a te fazer uma pressão
por algumas coisas que quase que é impossível você alcançar. Eu digo assim, pô, eu ouço às vezes que isso é uma coisa muito bacana, cara, pelo menos do meu ponto de vista, né? As pessoas, elas aprendem esporte pela televisão, cara. E isso é muito difícil. Eu falo direto isso. Quem ensina esporte é narrador, é comentarista, às vezes um ex-atleta que está ali. Curioso. Cara, entendeu? Também. Então, as pessoas aprendem através disso ali. E, normalmente, essas avaliações, elas são resultadistas. Elas estão em cima do resultado, entendeu? Total. Eu acho difícil, às vezes, uma seleção ter uma performance de um clube se ela não consegue trabalhar, ela não consegue treinar, ela não consegue, entendeu? Então, é muito difícil. A última seleção que encantou o mundo, que as pessoas têm memória curta, né? Uhum. Eu falo de futebol porque não sou especialista em futsal, tá? E, então, essa parte você faz com que você ache melhor. Por exemplo, a Alemanha, campeã do mundo, 7-1, um jogo anterior foi 0-0 com o time africano, quase que sai. A Espanha, que encantou o mundo, a Espanha tinha dos 11 jogadores, 7 eram no Barcelona. Isso faz muita diferença. E mesmo assim, estrearam na Copa, perderam para a Suíça de 1-0. A Copa campeã, eles perdem para a Suíça na estreia de 1-0. Se é no Brasil, capaz de não conseguir reverter tamanha pressão no processo. E as pessoas têm que entender que você usou uma frase incrivelmente perfeita. O carro, qual o nome? Esqueci o safety car entrou na pista. Deu uma igualada, mas deu uma igualada porque todo mundo aprendeu. A gente estava na vanguarda e não está mais. E você sofreu com isso, acredito eu. E tu imagina assim, né, que, claro, a gente tem um potencial técnico muito grande, né? Sim. Mas vamos citar o exemplo, né? É até legal a gente misturar um pouco aqui com o futebol, claro, que é um assunto muito bacana, e eu acho que tem tudo a ver, tá muito correlacionado com o futsal. Tá. Mas como as pessoas acompanham mais o futebol, talvez elas consigam... Só muda o dia 5 que entra, né? Bastante. Então, o que acontece? Nós temos uma geografia diferente no Brasil, né? Nós temos, por exemplo, assim, os atletas brasileiros, eles têm uma cultura de jogo. Mas eles hoje te mandando um abraço e te interromper. Opa! Puta, grande abraço pro meu amigo Rodrigo aí, pô. Caramba. É meu amigo também, meu parceiraço. Cara, gente finíssima, cara. Gente finíssima. Bocão aí. Bocão, outro parceiro. Bocão, eu quero fazer live com você pra gente rir, mas depois de meia-noite. Que aí tá liberado. Um abraço pro Rodrigo, prazer ver ele aí. O Bocão também, outro grande amigo. Então você no futebol, você tem uma geografia muito complicada, porque os jogadores brasileiros, que têm a cultura do jogo brasileiro, ele se desenvolve hoje numa cultura num outro país. Todos eles estão fora do país. Então imagine só, por exemplo, o Tite, né? É o treinador brasileiro, que ele conhece as culturas de outros países, porque eu sei que ele é um cara muito estudioso, sim, mas ele tem a sua raiz dentro do Brasil. E aí quando você traz o atleta de fora para servir a seleção, o papel do treinador é muito mais se aproximar das metodologias que ele está acostumado nos clubes fora do Brasil, do que impor a sua forma de trabalhar. Por quê? Porque ao impor ele precisaria de tempo, e tempo ele não tem, o tempo é inimigo do treinador. Então ele tem que entender como é que aquele atleta que tem aquele potencial, que tem aquela condição, ele está jogando lá no Bayern, está jogando lá no Barcelona, no Manchester, enfim, qualquer outra equipe, e tentar de alguma forma desenvolver um processo para isso, né? Então é um trabalho desafiador. Claro, o cara diz, pô, mas tu não queria ter uma... é ruim, é melhor ter uma Argentina, ou melhor ter um Brasil, ou melhor ter um Chile, ou melhor ter isso, aquilo. Tem seleções que elas melhoraram, porque a repetição da convocação vai te dando a possibilidade daí de desenvolver um método. Porque sempre são os mesmos 25. É aquilo ali. E aí elas vão melhorando. E o brasileiro, pô, toda hora vai surgindo. Surge um ali, o cara deu 2 chutes na bola. Surge pressão. Isso aí. O cara deu 2 chutes na bola. Antigamente, a gente via, por exemplo, assim, um cara para chegar a uma seleção brasileira, ele era um jogador que tinha um perfil de regularidade. Vou citar lá a geração do Zico, por exemplo, né? Os caras vinham anos bem. Hoje não.
Hoje o cara faz uma temporada, é artilheiro, não sei onde, pô, o nego começa a pressionar porque quer seleção. Pô, começa. Pô, cara, não existe isso, não tem como, né? Marquinhos, e às vezes o treinador quer trazer o atleta, mas ele desmonta um processo que está começando. O próprio treinador que convoca, né? E aí eu posso falar abertamente, ele diz assim, cara, eu sei que aquele cara tá melhor do que esse que eu tô levando. Mas se eu trazer esse cara, eu atrapalho todo o processo, cara. Eu não tenho como trazer esse cara agora. As pessoas não... Meu Deus do céu. Como, eu né, vou ficar nessa live aqui durante 10 anos, vamos fazer live direto. Avisa sua esposa aí que você vai sair pro retiro. Marquinhos, sabe o que me aborrece? Mas me aborrece demais, assim, demais. A gente viveu, a gente deve ter próxima idade, com 39. A gente viu Alex ficando de fora, Djalminha ficando de fora, Romário ficando de fora. Para você ver o nível de loucura que se fazia no Brasil, mas dava para errar, Marquinhos. Dava para errar. Perfeito. Tinham 10-10, tinham 10-9, tinham 10-8. Hoje em dia é muito mais difícil. Aí o cara vai, por exemplo, quer ver um exemplo claro de sucesso, mas que para mim foi de uma irresponsabilidade sem tamanho, mas eu admiro ele pela carreira. O Filipão, por exemplo. Honestamente, para quem está nos ouvindo aqui, foi coerente e inteligente ele deixar o Romário de fora em 2002? A chance de dar merda com o Ronaldo era enorme. Enorme. Ele vinha de uma inatividade de muitos anos. Poxa, mas o Ronaldo deu certo. Graças a Deus. Mas o técnico, o dirigente, tem que trabalhar com o mínimo e máximo risco o tempo todo. O banco do Ronaldo era o Luizão. Com todo respeito ao grande Luizão, o Romário é outro patamar. O Romário não ter ido o Ronaldo, só o Ronaldo, com o mando desse peso, foi um risco muito grande. E você falou agora brilhantemente. Às vezes o técnico está vendo que A está melhor que B, mas o processo não é simples assim, porque não há tempo de trabalhar. É isso aí. A nossa função ali é muito mais de tentar encontrar os ajustes, né? Porque existem atletas com características antagonistas, né? Um faz isso e o outro destrói isso. Então, na cadeia ali, quando você tem que montar um negócio, precisa ver interações, precisa ver a contemplação de uma característica ou outra, né? E é isso que os treinadores buscam, né? E no Brasil a gente não tem muito esse respeito. É importante, eu acho que todos nós sabemos, qualquer treinador de seleção ele sabe disso, que ao assumir um posto como esse, ele vai ter que lutar contra essas pressões, essas cobranças, né? Ele vai ter que estar muito focado naquilo que ele acredita, né? E essa crença, ela passa às vezes para as pessoas um aspecto de teimosia, parece, pô, o cara é teimoso, está acontecendo isso e aquilo e tal. Porque a gente tem que enxergar esses detalhes, né? A gente tem que enxergar às vezes que estrategicamente o risco de você ter um atleta que vai te dar um problema ali na frente, ele é alto. Então você precisa encostar às vezes uma peça ali, né, como a gente fala no jogo, né, que vai te dar esse suporte caso isso aconteça. Então, é uma série de protocolos que tem que ser estruturados. No caso do futebol, engenharia, né, ela é muito grande, a estrutura é muito grande. Então, são mais olhos olhando para todas essas direções do que nós, por exemplo, no futsal, onde a gente tem menos olhos olhando para todos esses aspectos. Então, tu tocou num ponto sensível. Antigamente, o jogo não estava centrado no treinador. O jogo era centrado no atleta. Então, você fazia uma convocação, se tu errasse na convocação, o teu erro ele praticamente passava desapercebido. Hoje ele é fatal, porque o jogo veio para a mão do treinador. Eu não sei se eles queriam isso, porque teve uma geração, eu vou colocar uma geração de treinadores, uma geração intermediária de treinadores, que ele desenvolveu um trabalho para que o jogo viesse para o seu protagonismo. Isso eu estou falando de futsal e futebol. Me parece coisas muito semelhantes nas duas modalidades. Há uma geração de treinadores que trabalhou para que o jogo viesse para a sua mão. Ou seja, pô, eu vou ser o protagonista do espetáculo. No Mundial que o Filipão ganhou, veio aquela frase, né? Família escolar. Sim. O treinador trouxe para ele o protagonismo de toda a história. E isso desencadeia uma relação externa
de que Sim. nós éramos os mais importantes do processo. Então nós tomamos o jogo do atleta e agora nós não sabemos como devolver para lá. Entendeu? Marquinhos, como é que você faz uma convocação do futsal? Você trabalha tipo assim 40 nomes e vem brifando? Quando é que você inclui um atleta que você tem algum método? Você tem uma espinha dorsal e trabalha uma ou outra ramificação? Como é que funciona uma convocação de futsal? O teu estilo de convocar? Joia. Em 2017, quando nós assumimos esse ciclo, nós montamos uma lista de monitoramento. Nós montamos uma lista com 60 atletas no Brasil e 20 atletas fora do Brasil. Né? Então, dava um total de 80 atletas. Essa lista de 20 aumentou para 25 depois no transcorrer, porque a gente teve uma saída de alguns atletas importantes, né? E também a gente não quis mexer em 60 aqui no Brasil, né? Então, a gente manteve 60 e 25 fora. Então, a gente foi monitorando. Agora, no início do ano, nós fizemos uma relação de 30 atletas. Nós enxugamos ela, que seria provavelmente o monitoramento mais preciso para o Mundial em setembro. Quando você fala de plural, Marquinhos, você fala Marquinhos e mais quem? Mais a comissão técnica, né? O Ferretti, que é o meu auxiliar, que é o coordenador técnico da seleção, carioca, né? Um cara extremamente vitorioso, experiente. Um analista de desempenho, o preparador físico e o fisiologista que acompanham os atletas dentro dos seus clubes, né? Do desempenho deles. E basicamente são essas pessoas que cuidam dessa... O preparador de goleiro tem lá um monitoramento dos goleiros, né, que é um monitoramento separado. Eles estão na lista de 60 e de 25, mas ele faz um monitoramento diferente. E assim a gente tirou, né, 30 atletas agora para essa lista, entre aspas, final. Ela poderia cambiar para o Mundial. E infelizmente com a mudança, semana passada inclusive a gente teve uma rápida conversa, né, com a comissão, e a gente disse, bom... desmonta a lista, porque nós estamos falando de 1 ano e meio de novo agora, né? E vai mudar muita coisa. Aquele atleta que era muito jovem cai para dentro de uma ala já de amadurecimento, aquele que estava numa fase de experiência cai para uma fase talvez de, já está num ciclo muito passado. Então há uma transformação. 1 ano e meio é muita coisa, né? Então a gente vai precisar refazer todo esse processo de novo de trabalho, né? Show. Marquinhos, pegando o gancho da pergunta do Dudu aqui, que jogou futsal há muitos anos, ele fala aqui, Marquinhos, o que você achou da iniciativa dos treinadores da base ao realizar um congresso voltado à qualificação dos profissionais da área? E nisso já embuta o somatório de perguntas, se existe no futsal algo parecido com o que a CBF está fazendo no futebol de campo. Eu acho sempre que a iniciativa ela tem um direcionamento de capacitação, de aprimoramento, ou até mesmo de atualização de conteúdos, né? Sempre é válido, né? Independente se é na base, independente se é no alto rendimento, independente se é na formação ou se é em qualquer tipo de esfera do futsal. É importante, né? E a gente sempre recebe com muita alegria, porque a gente está vendo que os movimentos de aperfeiçoamento eles estão acontecendo em todos os níveis. Então é sempre muito, muito bacana. Essa tua pergunta aí também ela é importante, porque a CBF ela tem demonstrado também uma preocupação em relação às licenças no futsal. Então, através da CBF Academy já foi lançado as licenças do futsal. Elas eram para ter acontecido agora no mês de abril, né, 2 e 3, licença a C e B. Elas, em função da pandemia, foram canceladas, mas já há um corpo de organização dentro da CBF Academy que vai administrar as licenças exatamente como no futebol. Bacana. Inclusive, os níveis hierárquicos de conteúdo, né, já estão montados. Eu tive no Rio... acho que no mês de setembro, se não me falha, para uma reunião com a CBF Academy, justamente para falar sobre esses temas, né? A gente foi apresentado a uma ementa que havia sido construída e a gente fez algumas ponderações com relação à ementa do desenvolvimento. Então é importante dizer que nós somos um país que temos uma confederação específica na modalidade, somos o único país no mundo que temos uma confederação específica de futsal, né?
e que hoje trabalha com a CBF vamos dizer assim, numa relação de acordos, né, para melhorar essa performance, melhorar essa gestão. Então, o processo está acontecendo, está em transição, a gente não sabe quando isso vai acontecer, e se vai acontecer, e também nem os modelos que estão sendo discutidos a nível hierárquico, né, mas deve acontecer porque é uma exigência, inclusive, da FIFA, que os países que tenham futsal e beach soccer estejam no guarda-chuva das federações de futebol, é uma exigência. Então, essa exigência vai trazer, talvez, o futsal num período, talvez, de curto prazo ou médio prazo, para dentro da CBF, e aí para dentro da CBF, juntamente com todas as prerrogativas que o futebol tem também, e não consigo avaliar ainda qual o benefício disso, como é que tudo vai acontecer, eu só entendo que o movimento ele é legítimo e ele está acontecendo, né? Show. Marquinhos, uma outra pergunta de um professor aqui que trabalha com futsal, ficou no Catar durante 10 anos, Fabiano. Fabiano que é filho do Serginho do Vila, do Palmeiras. Uhum. Ele perguntou se existe alguma possibilidade de um tempo de treino de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, de se reunir para treinar somente, ou isso é sonho? Então, Fabiano, o futsal ele é regido pela FIFA. As mesmas datas FIFA que o futebol tem, o futsal tem também. Elas acontecem nos mesmos períodos. Então, os modelos são iguais. E aí vem uma dificuldade para o futsal, que alguma dessas datas que elas batem com as datas FIFA do futebol, no futsal elas são mais reduzidas. Então elas podem ser de 5, 6 dias, elas podem ser de 4 dias. Então a gente não consegue às vezes trazer, não é viável você trazer um atleta da Europa, do leste europeu, vamos supor, porque ele chega no Brasil para uma convocação, às vezes para uma disputa, para um jogo, e aí você não consegue ter ele, né? O cara chega num desgaste muito grande, então é o que atrapalha. Por Mas isso a que gente vira e mexe tem convocação só nacional, né? Perfeito. Por isso que nós temos no futsal essa dificuldade. E em alguns momentos nós não temos. Cara, e aí tu falando aquela hora ali sobre o Tite, eu disse, poxa, como às vezes as pessoas apurrinham mesmo, né? Porque fica aquela balela, pô, por que não convocou fulano, por que não convocou esse, porque não pode convocar, não tem como, 4 dias, 5 dias de convocação, trazer o cara de lá. Então nós acabamos optando às vezes por convocações que são atletas somente que estão atuando no Brasil. E aí também temos a negociação, às vezes, dentro do Brasil, para trazer um atleta que às vezes está num momento decisivo de uma competição no Brasil, o cara já está com problema de uma lesão, pode piorar, e ele vem para a seleção e pode machucar, a gente devolve, daí a gente acaba não convocando, né? Para não expor. Para não prejudicar o clube também, então é muito difícil, tem uma série de coisas por trás que as pessoas não sabem. Né? Entendi. Você falou que o Brasil é o único caso que existe uma confederação antes da federação principal, né? Isso. Esporte. Hoje em dia, por exemplo, os custos da confederação, os custos da seleção e tal, a CBF já abraçou isso ou segue sendo esse meio campo? É bom ou ruim, Marquinhos? Não quero te botar em sinuca de bico, não. De verdade, não. Digo, ter esse ato no meio da CBF e da seleção é bom ou ruim? Não, eu não, de maneira nenhuma me sinto constrangido em falar, eu tenho falado até de forma muito aberta, né, sobre esse tema. A transição, ela aconteceu, o início da transição, do processo, ela aconteceu no ano passado, né, as negociações, elas caminharam, infelizmente, algumas situações bateram bem em cima das eliminatórias que nós tivemos agora no início do ano aqui em Carlos Barbosa, as eliminatórias pro Mundial, e aí essas eliminatórias, elas foram um pouquinho conturbadas em relação a essa questão. A gente esperava que nós já no mês de maio tivéssemos alguma coisa já definida a nível de mudança. Não houve isso, né? Então a gente lamenta porque nós perdemos uma data importante em dezembro do ano passado em função desse processo todo. Aí nós fomos para a eliminatória da Copa do Mundo com 3 dias para treinar, e uma eliminatória sul-americana pesadíssima. Ela acontece diferente no futebol, porque ela é numa semana, 10 dias, então você joga um dia atrás do outro com seleções, vem desgaste, não dá tempo, e você tem que classificar. Então aconteceu isso, a gente ficou um pouco prejudicado, e agora com essa fase da pandemia, me parece que estacionou as negociações e a gente continua, entendeu, sem uma definição. É ruim,
É ruim porque por trás disso existem pessoas, né, que estão Claro. tentando planejar Pessoas e alguma coisa. processos, claro. E daqui a pouco não dá para chegar em cima, ó, beleza, tá tudo certo. E aí no meio outro mês é o Mundial. Pô, nós precisamos continuar trabalhando, mesmo que haja uma negociação. As duas partes, eu tenho dito isso, né? As duas partes, elas precisam olhar para trás e dizer assim, pô, mas peraí, existe uma seleção. Qual é o produto de uma seleção de futsal? É uma seleção de futsal, Claro. não é um outro produto, que nem um jogo, que nem. Então a gente precisa disso. Então a gente precisa ter essa tranquilidade para continuar o nosso projeto, né, o nosso programa. A CBF tem interesse em gerir ou ela não tem interesse em gerir? Essa pergunta é bem difícil, porque eu não tive contato com ninguém da CBF. Ninguém. O que poderia acontecer, Marquinhos, aqui uma sugestão minha, que vivi esporte amador, o que poderia acontecer a priori, sei lá, vou chutar aqui, que a confederação ela acabasse literalmente, e essas pessoas passassem para dentro da CBF. Não todas as pessoas, de 100 pessoas, sei lá, 30 pessoas, que passassem 20, e a administração ficasse no guarda-chuva só. Isso não só para o futsal, isso para o beach soccer, para qualquer outra organização, para que não houvesse esse ato de relação, para que o dinheiro fosse um só, o patrocínio fosse um só, para que o processo fosse um só, para que o presidente fosse um só, para que tivesse, sei lá, ministros, vamos botar assim, o presidente é fulano, ministro do futsal, ministro do beach soccer, ministro do futebol 7, acho que seria mais inteligente, não? Não, sim. Até dentro daquilo que eu tenho conhecimento, né, a ideia é de que isso aconteça nesse formato, né? Até porque, né, vamos ser sinceros, né? O futsal, ele não faz oposição ao futebol, nem o futebol ao futsal. Eu entendo, enquanto formador, né, e eu estou, inclusive, fazendo mestrado, e a minha pesquisa é na área de transição do futsal para o futebol. Eu estou estudando isso, né, dentro do meu mestrado. E nós temos que andar de mão dada, nós temos que caminhar juntos. Porque um atleta bem formado, né, que depois faça uma transição, porque é um ciclo natural. Às vezes as pessoas dizem, pô, mas tu está querendo que os atletas de futsal saiam para o futebol? Não estou querendo, não. Não sou eu que decido o futuro das pessoas. Eu só digo que se essa criança, se adolescente, ela optar por isso, que ela vá bem formada, só isso. Claro. Porque não é o Marquinhos que vai decidir isso. Então a gente tem que caminhar junto. O futsal não pode estar separado do futebol, não pode estar separado do fut7, né? Eu acho que é futebol, né? Por mais que você tenha as suas particularidades, tenha as suas especificidades, eles caminham juntos, eles têm coisas que contemplam, que ajudam um ou outro na sua formação. Então, eu aguardo realmente com bastante ansiedade que aconteça isso e de que a gente possa vislumbrar uma perspectiva de futuro melhor para a modalidade também, né? Marquinhos, falando de mundo, seguindo no futsal, obviamente, o assunto naturalização ainda é um assunto chato e pesado no meio do futsal. E não só no futsal, o handball também tem altas coisas bizarras. Eu acho muito bizarro o que vejo. Acho que passa um amadorismo para o esporte. Para quem não está vinculado, para quem não conhece. Exemplo, sei lá, minha esposa, minha mãe quiser ver, todo mundo brasileiro, a coisa não fica legal. Como é que a FIFA está regendo isso? Isso é um assunto em pauta ou é uma coisa que todo mundo finge que não está acontecendo? Eu acho que é um assunto que preocupa, sim, a entidade, né? Preocupa porque se perdeu um pouco o controle disso, né? As federações dos países, elas também têm essa preocupação, por isso que há a necessidade de entender o futsal dentro desse processo também, porque o que acontece? A gente vê muitos atletas passarem pelo futsal, 11, 12, 13, 14 anos, daqui a pouco eles migram para um outro país e eles aparecem no futebol mais tarde. Tem esse caminho, entendeu? E aí eles tiveram uma parte da sua formação feita através do futsal, só que eles vão para esses outros países e como o futebol no Brasil é um meio muito competitivo, eles acabam tendo essas naturalizações em países menores, né? E o Brasil, como diz, passou desapercebido pelo radar.
Então, Até grande, né, Marquinhos? Pô, a Itália, por poxa, exemplo, jogava com, pô, só brasileiro, pô. não, a Itália era um dos países assim que eu acho que Mais ficava bizarro, bizarro, bizarro. mais exacerbado esse É. controle, porque já chegou a ter aí uma seleção com 10, 12 brasileiros numa lista de 14, né? Enfim. Então, claro, a gente tem uma cultura aqui, principalmente no sul do Brasil, né, da migração italiana, e aí isso permitiu que muitos fizessem essa migração. E aí a gente fala, né, a gente compete com nós mesmos, né? Porque Sim. você vai jogar com uma... Hoje, por exemplo, a seleção dos países do leste europeu tem muitos brasileiros naturalizados. Muitos brasileiros naturalizados, né? Cazaquistão, Azerbaijão, esses países aí, eles estão abrindo essas oportunidades e os atletas eles enxergam. Não tem um posicionamento contrário, dizer assim, eu sou contra, porque o cara está indo buscar o seu espaço, né? Ele está indo buscar o seu espaço, mas eu acho importante ter o controle disso, eu acho que é importante Mas eu acho o saber assunto os naturalização, caminhos. te interrompi, desculpa. Eu acho o Não, tem sem assunto problema. naturalização, eu acho o assunto. Olha, eu não tenho ponta formada, não. Eu não tenho caderno fechado, não. Mas eu sou muito tendencioso a proibir tudo. Na minha, assim, de forma rápida, batendo papo, como se estivesse num bar. Eu Fecha, acho que entende? a coisa descaracteriza de uma tal forma, entendeu? Uma coisa, o garoto nasceu no Brasil, mas foi com 5 meses para lá e está lá há 30 anos. Isso é um caso. Agora, o cara está lá 2, 3 anos, já vai virar, pode defender o país. Eu acho que fica uma coisa mais de oportunidade financeira e realização profissional do que uma outra coisa, do que um ajuste de destino, um ajuste sei lá, de Não, gratidão ao país. Entendeu? entendo o teu ponto de vista e respeito muito o teu ponto de vista, porque você analisa o aspecto de uma forma que não é só uma questão profissional, né? Não é só uma questão... óbvio, É aquele negócio de óbvio. você, sei lá, com 20 anos, 25 anos, depois de você ter vivido no teu país, você Meu se caso, naturalizar num meu outro... caso. Exemplo, eu estou com 39 anos, eu sou filho de português. Eu posso ter passaporte português, cidadania portuguesa a qualquer momento. Sou filho, neto, bisneto de português. Eu sou o primeiro brasileiro da linha da minha família. Uhum. Aí imagina, sei lá, 40 anos, eu vi jogador de badminton de Portugal, português. Pô, 40 anos no Brasil, estou há meses de Portugal. Eu acho o negócio meio desconexo. Eu não gosto muito da coisa. Outra coisa o cara foi exilado. O cara fugiu de uma guerra. Sabe? Aí a coisa. E assim. Uma coisa mais humanitária. Agora, tem nada assim, eu acho meio bizarro. Ó, tu falou de português aqui, entrou o Rui Cruz aqui, um grande amigo, que é um jornalista português, que cobre futsal, que sabe tudo de futsal no mundo. Dá um abraço para ele aqui, que ele é um português aí apaixonado pelo futsal, um grande amigo. Eu compreendo perfeitamente o teu ponto de vista e eu acho que tem um outro ponto de vista também que talvez até endosse um pouco o que tu está falando. Você não desenvolve a modalidade nos países onde você naturaliza demais. Ainda tem isso. Porque aí você acaba tirando, né, daquele país a oportunidade vamos dizer assim, dos naturalizados, né, legalmente, né, que nasceram no país, enfim, de estar ali. Então tem esse outro lado. Então fundamentação para a tua tese não iria faltar, tem bastante. tem bastante. Tu ia se defender fácil aí. Marquinhos, falando em Europa, a gente hoje ainda tem os pilares Espanha, Itália e Rússia como as ligas fortes da Europa, ou a coisa deu uma desmembrada? E só para fazer um parênteses, uma galera bacana do futsal aqui que eu sei que conhece, Alvin tá aí, Diogo, Alvin. Alvin tá pedindo beijo, convocação já. Alvin foi meu atleta, eu vi eles passarem aqui, ele e o João Neto, mas como eles ficaram me sacaneando, eu ignorei a presença deles. Eles sabem que eu não dou muita bola. Não dá corda, não? Não dou corda para eles. Eu conheço bem essa turma, eu não viro as costas para esses caras aí. São gente finíssimas, foram meus atletas, são gente finíssimas. Um abraço para eles aí. Entrou aqui também um grande amigo, a audiência aí, Bessos Zoides, técnico do KPRF da Rússia. Você estava falando
de forças do futsal, né? Eu diria que a gente, claro, tem uns países que estão emergindo nessa briga por hegemonia. Eu não falei só em seleção não, tá, Marquinhos? Eu falei em termos de do campeonato país, local, tá? isso. Portugal, né, é um país onde o futsal também é muito bem quisto. Essa semana a gente recebeu aí uma notícia via rede social, né, de que o Porto vai investir no futsal daqui 1, 2 anos, né? Então já tem Benfica, já tem Sport, já tem... Pô, imagina que legal, né? É muito bacana isso. Outra pergunta relacionada ao Brasil também. Isso. E então tem essa possibilidade desses países que têm futebol, né, de camisa, time de camisa, investir no futsal. Então são ligas realmente fortes. Portugal, Espanha, Rússia, Brasil, Argentina agora também montou uma liga, então são ligas regulares. Itália não mais? A Itália também, ela é uma liga regular, já de muitos anos, então são os países que têm ligas regulares tradicionais, né? Mas a gente tem outros países, por exemplo, a J-League no Japão, uma liga regular também, mas ela ainda semi-profissional, algumas equipes ainda, os atletas não vivem só em função do futsal, então tem essa questão, né? O Japão, China, Cazaquistão, né? Esses países também têm essa possibilidade. O Rui está lembrando aqui, muito bem lembrado, né? Polônia, Sérvia, República Tcheca, nós estivemos jogando com a seleção no ano passado na preparação nesses países aí, e Irã, outro país que ninguém comenta, e agora, né? Forte. E agora a França, um país europeu que fez um investimento altíssimo, ela levou o maior jogador de futsal do mundo, né? Que é o Ricardinho, para uma equipe francesa. Junto com ele, o Ortiz, capitão da seleção. O França? Foi para a França, sim. E agora, assim, vai mexer o mercado europeu, porque a França, com o Ortiz, com o Ricardinho, né, e com outros atletas que devem ser anunciados também nessa equipe, o mercado deve dar uma mexida aí. A França vem com uma tentativa de proporcionar para a gente mais um mercado importante de trabalho, né? Sim. Marquinhos, você falou num ponto aí que me veio aqui um desenvolvimento de pensamento e uma ideia, talvez. O Brasil a CBF acabou de tornar a regra, né, que o futebol de campo tem que ter o futebol feminino. Certo. E eu sinto muita falta dos times de camisa no esporte amador do Brasil. Seja no futsal, no basquete, no vôlei. A gente sabe dos problemas financeiros, a gente sabe da luta que é através de lei de incentivo. Eu conheço essa história de cabo a rabo. Mas era uma opção bastante bacana, bastante a nível de desenvolvimento, que os clubes tivessem obrigatoriedade de ter o futsal. Até porque a gente está falando, Marquinhos, primeiro que o futebol de campo só pode ter campeonato a partir de sub-12, se não me engano. E 12 anos no futsal, o moleque já tem mais de 300 gols na carreira, joga desde molequinho. Então, eu acho que... Deixa eu terminar a pergunta. Posso fechar a live de novo? Sim. Tá bom. Vou fechar, te chamo aí.